Olá, meus amigos, boa noite, tudo bem? Gostaria de estar falando aqui com vocês a respeito do livro de Isaías. Eu passei por esses dias lendo o livro de Isaías, fazendo algumas pesquisas de uma pregação ao qual eu iria fazer e acabei fazendo esta pregação hoje na igreja ao qual eu congrego, no dia 2/12 de 2021. Estava falando sobre Isaías 52, 7, quando ele diz: "Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas." Isaías estava falando a respeito dos mensageiros que ficam ali nos muros das cidades, ficam ali nos montes observando os acontecimentos para depois anunciar esses acontecimentos na cidade. E quando eu comecei a pesquisar o livro de Isaías, comecei a ler novamente, que eu já li algumas vezes, eu comecei a anotar algumas coisas a respeito do livro. Isaías ele foi ali do ano 765 a.C. até 685 a.C. A sua chamada se deu ali mais ou menos no ano de 740, quando ele torna-se profeta. E segundo as pesquisas que eu estava fazendo, o livro de Isaías é um livro que trata da esperança messiânica no Antigo Testamento. Isaías é um dos mais importantes profetas antes do exílio babilônico. Ele adverte a nação de Judá a respeito dos perigos e da desobediência a Deus. Ele trouxe profecias duras, profecias mais enérgicas, amargas. Ele trouxe profecias a respeito da nação de Judá que dói o coração, dói na alma. Mas também a mensagem dele era sobre esperança, paz, vitória. Então ele anunciou tempos de paz, de justiça social e restauração espiritual para Judá. E isso falando também a respeito do mundo, que o Messias viria para o mundo. Seu ministério profético, Isaías falou pelo menos de 3 períodos históricos. Do capítulo 1 ao 39, ele proclama sua mensagem de condenação contra os israelitas do século 8º a.C. Nos capítulos 40 e 55, Isaías consola a geração futura acerca dos penosos exílios. Os judeus iriam pensar que Deus os havia esquecido. E por fim, na terceira parte do capítulo 56 ao 66, Isaías exorta os judeus que haveriam de regressar à sua terra. Interessante é que nesses 3 pontos que Isaías fala, no primeiro, o juízo veio muito rápido, porque ainda durante o ministério de Isaías, Tiglat-Pileser III, 745 a 727 a.C., a fim de expandir o domínio da Assíria para o ocidente, impôs tributos a Israel e a Judá. E em 722, outro rei assírio, Sargão II, conquistou o reino do norte. Restou apenas a nação de Judá. Isaías, porém, previu que até Judá cairia, como de fato caiu muito tempo mais tarde, em 586, com a invasão da Babilônia. Quando Isaías trata aqui do capítulo 40 ao 55, que ele está consolando a nação, numa série de profecias, ele apresenta a tese do cativeiro de Israel, que não se deve à superioridade dos ídolos da Babilônia, mas sim devido à desobediência que este povo estava cometendo ao Senhor. Eles não estavam obedecendo ao Senhor, eles não estavam seguindo os preceitos do Senhor, eles não estavam mais ali buscando a presença de Deus, eles estavam se voltando para deuses estranhos, idolatrias, deixando Deus de lado para buscar outras situações. E isso acabou fazendo com que Deus os colocasse diante do cativeiro da Babilônia. Eles ficaram lá por 70 anos. E nessa terceira parte, dos 56 ao 66, Isaías exorta os judeus que eles haveriam de voltar para a terra. Ali o templo já estaria reconstruído, ou talvez durante a sua reconstrução. Ele incentivou os judeus a se afastarem da ganância, a se afastarem do comodismo ao qual eles estavam,
E ali ele fala também que a nação estará dividida entre adoradores que são verdadeiros e adoradores que são falsos. E o livro de Isaías ele é interessante porque ele foi um profeta que, quando ele foi chamado ali no capítulo 6, ele olha para os altos céus e ele vê a glória do Senhor. Ele tem um contato muito forte com Deus, mas só que o interessante é que ele fala: eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Ele estava no meio de um povo pecador e ele se intitulava um pecador. Ele falava para o Senhor como se ele estivesse dizendo para Deus: eu não tenho condições de ser profeta. Os meus lábios são impuros. Mas só que o Senhor ele pega uma tenaz, vai lá, pega uma brasa viva no altar, toca na boca, toca nos lábios de Isaías e ali ele é purificado. E a partir deste momento ele começa a profetizar, ele tem uma atuação muito presente nesses reis, os reis a qual ele atuou, e ele foi ali até o rei Ezequias, que estava doente, ele falou: coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Só que Ezequias, diante desta sentença, virou seu rosto para a parede, clamou ao Senhor, orou, falou com Deus. Quando Isaías estava saindo lá do palácio, o Senhor falou novamente com ele: volte, porque eu tenho cura para o meu servo Ezequias e darei a ele 15 anos de vida. Isaías ele foi um profeta que disse ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías ele profetizou a respeito do servo sofredor. Isaías ele profetizou a respeito da libertação do povo de Judá através do rei Ciro. Isaías então ele é um livro histórico e um livro profético, mas só que este livro ele traz algumas discussões a respeito. Alguns pesquisadores, teólogos liberais, ele entendem que o livro de Isaías foi dividido em 3 partes. O primeiro Isaías de 1 a 39, depois o segundo Isaías, depois o terceiro Isaías. Então ele dividiu o livro e eles acham que do 40 ao 55 foi o segundo Isaías que escreveu, que é Deutero Isaías, e do capítulo 56 ao 66 é o Trino Isaías. Então 3 escritores diferentes. Eles entendem, eles acreditam que o livro de Isaías ele é um livro histórico e não um livro profético. Então, como se diz assim, quando Isaías fala do futuro, eles estão dizendo que não é o Isaías primeiro, mas sim o segundo Isaías, porque está vivendo ali naquele momento. Só que o nosso Deus, ele é um Deus onipresente, onisciente e tem a presciência de Deus. Deus, ele conhece o futuro, ele pode prever o futuro, ele sabe o que vai acontecer no futuro. Então, nós cremos, nós entendemos que o livro de Isaías, ele é um livro profético e ele está, sim, prevendo o futuro, ele está, sim, olhando lá na frente, porque quando ele fala de Ciro, que Ciro é o teu servo, falando de Deus que escolheu Ciro como pastor, escolheu Ciro para libertar o povo de Judá, isso aconteceu mais ou menos há quase 200 anos antes. Quando Isaías fala a respeito de Ciro, é quase 200 anos antes que ele escreve. Aí depois vem esses acontecimentos. Por isso que alguns dizem, ele não é um livro profético, ele é histórico. Então, é um livro que eu incentivo você a estudar, porque este livro ele traz muitas verdades de Deus, ele nos traz um ensinamento de ousadia, ele nos traz um ensinamento de palavra profética, ele nos traz um ensinamento que mostra um profeta que tem um contato muito forte com Deus, que é um profeta que fala diretamente com Deus, que só de olhar para o alto ele vê a glória do Senhor. Então leia este livro, estude este livro para você entender o ministério profético de Isaías. Amém? Que Deus possa te abençoar em todo tempo e em todo momento. Pesquise sempre. Grande abraço.